Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Edjane, sou psicóloga. Fiz algumas lives junto com Cristina, mas hoje, infelizmente, ela não pôde estar presente. E eu estarei aqui conversando com vocês, a respeito do tema Interação, Espírito e Matéria, de Joana, das obras de Joana, do livro Autodescobrimento. Espero que vocês possam estar fazendo comentários, podem fazer perguntas, fiquem à vontade, para que a gente possa ter uma live com bastante interação, que não fique só eu falando aqui, já que hoje estou sozinha, tá certo? Peço a colaboração de vocês aí que estão participando hoje. Boa noite para quem está chegando. Vamos pedir aí a Deus, que abençoe esta live de hoje. E que nós possamos absorver, os conteúdos trazidos e principalmente praticá-los. Que nem sempre o suficiente não é saber, e conhecer, mas praticar. Bem, eu vou estar trazendo algumas falas aqui do tema, do capítulo do livro, de Joana. Vou estar lendo alguns trechos e fazendo comentários, tá certo? E vocês fiquem à vontade para comentar também. O tema, o capítulo começa iniciando, dizendo o seguinte: o ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. Boa noite aí, luz e paz para todos nós. Robson, obrigada. Boa noite, Dário. Bem, é isso, o nosso organismo, tem que haver um equilíbrio entre o nosso corpo e o nosso espírito, entre a mente e o físico da gente. E isso, reflete, se há um desequilíbrio em algum desses dois aspectos, isso reflete, gera um desequilíbrio, no organismo como um todo. O que Joana diz? Que qualquer ocorrência em um deles reflete no seu correspondente. Se há alguma ocorrência no meu corpo, isso vai refletir também na minha mente, no meu perispírito. E o contrário também acontece, Se há alguma ocorrência, alguma perturbação, na minha mente, isso vai refletir no meu corpo. Quando for uma ação perturbadora, distúrbios podem acontecer, podem surgem doenças que, para serem retificados, exigem renovação e reequilíbrio do fulcro onde se originaram. Ou seja, é super importante que a gente esteja sempre buscando estar em sintonia com o bem, cuidando do nosso corpo e do nosso espírito, da nossa mente, para que isso não gere nenhuma perturbação na outra parte, Desse modo, são muitos os efeitos perniciosos no corpo, causados pelos pensamentos em desalinho, pelas emoções desgovernadas, pela mente pessimista e inquieta na aparelhagem celular. Ou seja, se a gente alimenta pensamentos negativos, emoções negativas, sentimentos, também negativos, como a raiva, o rancor, a cólera, o ódio, a mágoa, isso tudo vai gerar uma perturbação, no nosso organismo. E é importante que a gente busque sempre estar em equilíbrio. É como o Robson está dizendo aí, orai e vigiai. Eu falo muito isso também, com os meus pacientes mesmo. Apesar de eu não falar da doutrina espírita, mas eu sempre oriento para que os pacientes estejam atentos aos seus pensamentos. O que é que eu estou
alimentando, né? A gente tem que realmente estar vigiando, a gente tem que estar procurando modificar os pensamentos da gente. A gente precisa mudar o foco, né? Não alimentar aqueles pensamentos que não estão nos fazendo bem. Né? Isso tudo é super importante para o nosso bem-estar como um todo. Né? Se eu alimento pensamentos negativos, eu vou atrair vibrações negativas, né? Vibrações que estão na mesma sintonia do meu pensamento. Da mesma forma, são os pensamentos positivos. Se a gente alimenta pensamentos positivos, sentimentos positivos, eu vou estar atraindo aquilo que está na mesma vibração dos meus pensamentos. Né? E Joana fala muito disso, né? Assim, dessa interação, né? De como o espírito vai influenciar a matéria e como a matéria vai influenciar o espírito. Isso está também muito ligado à questão à psicologia. Né? Joana fala muito de psicologia. E um conceito da psicologia que tem muito a ver com isso se chama somatização. Não sei se algum de vocês já ouviu falar, se conhece. E a somatização seria o quê? Qualquer alteração somática, né, no nosso corpo que é provocada por sofrimentos psíquicos, né, em decorrência de distúrbios, em decorrência de pensamentos negativos, em decorrência de emoções que eu vou alimentando. Né? Isso a longo prazo, boa noite, Pamela. Isso a longo prazo vai afetar o nosso corpo físico, né? Então a gente precisa realmente ter muito cuidado, né? Como o Robson falou, vigiar sempre, né? Isso tem que ser constantemente. Ainda mais quando a gente percebe que o nosso humor mudou de repente, né? Opa, peraí, eu não estava assim, agora eu fiquei assim, vou mudar aí a vibração aí, né? Para que isso não altere, né, o meu soma, né? O meu corpo. Até coisas pequenas mesmo, como acredito que a maioria das pessoas tem. Por exemplo, uma dor de cabeça após uma situação de estresse, após uma raiva, né, após algum conflito, né? Pessoas às vezes têm dor de cabeça, isso é somatização. Né? Isso tem tudo a ver com o que Joana está falando aí, né? Qualquer alteração em um dos aspectos, né, corpo e espírito, vai influenciar o outro. Do mesmo jeito também, se o meu corpo não tá legal, o meu físico, isso afeta o meu emocional, porque a gente vai ficar preocupado, tem pessoas que podem ficar tristes, né, vir a ansiedade, porque realmente são dois sistemas que estão totalmente interligados. Eu trouxe aqui também, além de alguns trechos, né, do livro de Joana, né, do capítulo, alguns conceitos, né, da psicologia que estão ligados ao tema. Doença, né? O que seria a doença? As doenças como um todo. Uma doença pode ser entendida como uma perturbação não resolvida no equilíbrio interior do ser vivo e em sua interação com o ambiente que o cerca. Né? Ou seja, qualquer perturbação que ocorre no meu interior, né, ou nessa interação com o ambiente, vai afetar, né, o meu corpo a ponto de surgir uma doença. Né? E essa perturbação, ela tanto pode ter causa no interior do indivíduo, né, falando aí das emoções, como pode ter causa no meio externo, né? A questão dos vírus, das bactérias, né, das doenças contagiosas. Né? Ou seja, as doenças podem ter causas tanto internas quanto externas. E é importante a gente procurar, né, analisar aí o que foi que causou. Eu, por exemplo, né, Jane, quando eu fico doente de alguma coisa, eu costumo me perguntar o que foi que aconteceu, como eu estava me sentindo, o que pode ter contribuído para que aquela doença tenha surgido, né, no meu organismo. Eu costumo muito me perguntar isso. Porque eu sei que eu tenho consciência do quanto as emoções afetam, né, o nosso corpo. E aí eu procuro refletir comigo mesma. Algumas vezes eu chego realmente a ter uma conclusão,
outras já é um processo mais difícil, né? E tem um autor, Marco Aurélio de Almeida, que ele fala muito sobre isso, né? Sobre as doenças psicossomáticas. E ele diz que todos nós somatizamos com maior ou menor intensidade e ou frequência ao longo da vida, né? Ou seja, todo mundo somatiza. Alguns mais, outros menos, alguns chegam a ter doenças mais sérias, outros pequenos sintomas mais leves, como eu falei, até a questão da dor de cabeça. Outro exemplo muito simples, quando alguém vai fazer uma entrevista de emprego, uma palestra, e fica um pouco nervoso ali, se tremendo, com as mãos frias, suando. Isso também é somatização. É uma somatização mais simples, digamos assim, mas que é muito comum, né? Ou seja, o nervosismo da pessoa fez com que gerasse aqueles sintomas no seu corpo. E esse autor, Marco Aurélio, né, que eu falei agora, ele fala que todas as doenças são psicossomáticas, inclusive as infecciosas. Por quê? Porque quando a gente não está numa sintonia muito boa, não está se sentindo bem, alimentando pensamentos e emoções negativas, a gente se torna mais vulnerável do que outras pessoas a adquirir alguma doença, né? A pegar alguma doença, digamos assim, né? Ele fala que nenhum dos organismos, dos sistemas orgânicos escapa à abrangência do psiquismo sobre o corpo e vice-versa, né? Ou seja, eles estão em interação contínua e até mesmo as doenças infecciosas têm essa causa também emocional, né? Isso realmente é interessante para a gente refletir. Por quê? Porque realmente, se a gente for analisar, quando tem uma pandemia, como a gente está vendo agora, outras doenças infecciosas, né, que estão afetando a população, alguns adquirem a doença, né, e outros não. Por que será? Né? É importante a gente realmente refletir por que uns pegam a doença, não estou sabendo a palavrinha correta, e outros não, né? Porque geralmente o emocional da pessoa que deixou ela mais vulnerável ou não, né? Muito se fala de que a positividade aumenta a imunidade. E o contrário também acontece, né? A negatividade diminui a imunidade, né? Isso é importante a gente ter essa consciência para que a gente procure sempre alimentar os bons pensamentos, os bons sentimentos, procurar estar numa sintonia boa, para que a gente só atraia para a gente aquilo de bom, né, de positivo. A gente deve evitar sentimentos como o medo, como o ciúme, como a raiva, os complexos de inferioridade, né? Isso tudo são sentimentos que a gente deve evitar, porque não vão nos acrescentar em nada, né? Devemos procurar alimentar aqueles sentimentos que venham nos somar, né, e nos acrescentar. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Alguém tem algum comentário? Alguém já passou por alguma situação que percebeu que não estava bem e ficou doente, né? Hoje em dia, até mesmo um câncer pode ser ocasionado pelas emoções, né? Geralmente o histórico de pessoas que têm câncer são de pessoas que guardam muita mágoa, que têm uma história de vida muito sofrida. Pessoas hoje em dia têm AVC após um momento de estresse, né? Isso tudo a gente deve refletir, né? Para que a gente tenha muito cuidado com a forma como a gente está lidando com a vida, com as nossas emoções, né? Voltando aqui para Joana, né? Ela está falando justamente sobre isso. A repetição do fenômeno provoca várias doenças, como a diabetes, a artrite, a hipertensão, né? A gente vê hoje em dia muitas pessoas com doenças, adquirindo doenças cada vez mais jovens, doenças que antes eram mais características de um público mais idoso, né? Pessoas jovens com pressão alta, com diabetes. Aí a gente, por que isso está acontecendo, né? É importante a gente fazer uma reflexão disso, né? Em razão da desarmonia entre o espírito e a matéria, a mente e o perispírito, a emoção e o corpo,
Desajustam-se os núcleos de energia, facultando os processos orgânicos degenerativos provocados por vírus e bactérias que neles se instalam, né? Ou seja, essa desarmonia, né, prejudica a nossa energia e favorece, né, as doenças degenerativas, como ela falou aí, a questão de provocadas por vírus e bactérias também, né? Tem tudo a ver com aquilo que eu estava falando, né, daquele autor Marco Aurélio, né, quando ele disse que até as doenças infecciosas são psicossomáticas, né? A Joana está totalmente de acordo com isso aí. Mário está comentando aí, boa noite, Mário, que faz sentido sim, as emoções psicossomatizadas armazenam no perispírito. Sim, sim. Se sim, como tratar, além do tratamento psicológico, como seria um tratamento espiritual? O importante é a gente trabalhar essas emoções para que a gente possa ressignificá-las, né? Isso eu até já venho falando em outras lives, para que a gente possa enfrentar uma determinada situação que nos causou sofrimento, tendo um novo olhar sobre ela, e que aquilo não nos cause tanto sofrimento, né? Esse conceito novo que a psicologia fala muito de ressignificar é muito interessante, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa praticar sempre. Quando alguém me fez algum mal, quando eu passei por alguma situação difícil, de sofrimento, é importante a gente buscar ressignificar, para que a gente não fique alimentando, né, esses pensamentos negativos, não fique alimentando mágoa, não fique se sentindo frustrado, decepcionado com a vida. Ainda mais a gente que é espírita, entender que tudo isso faz parte, né, da nossa evolução, daquilo que a gente precisava passar, né? Muitas vezes a gente passa por situações que a gente precisava passar na vida da gente para a gente evoluir. Às vezes alguém que nos magoou, pode ter sido nós que magoamos aquela pessoa no passado, em outra vida. E quando a gente tem consciência disso, a gente consegue encarar melhor as situações e não alimentar tanto as emoções negativas. A gente consegue ficar mais sereno, mais ter resiliência, né? Isso tudo nos tranquiliza e nos favorece, né? E a gente não fica aí se sentindo injustiçado com a vida, quando a gente tem essa consciência, né, da doutrina, de tudo que a gente vive tem uma causa ou um propósito. Às vezes é para a gente se melhorar, para a gente tirar uma lição, e a gente precisa olhar por esse lado, né, da resiliência, porque isso vai facilitar com que a gente realmente não fique, né, alimentando aquelas emoções negativas. E o tratamento espiritual, eu já... Como é que eu posso dizer? Eu acredito que eu já não tenho tanta propriedade para falar disso. Hoje Cristina não está aqui comigo para falar sobre esse tratamento espiritual, como seria. Mas eu posso estar depois conversando com ela e trazendo essa resposta para você, tá certo? Mas deu para entender, te ajudei com a minha resposta. É importante realmente que mesmo na dificuldade a gente saiba enfrentar os problemas da melhor maneira possível, mudando a percepção daquele problema, a forma da gente olhar para aquele problema. Isso faz com que a gente fique mais tranquilo. Boa noite para quem está chegando agora, Neuza, Monique, Paula, Elsa. Sejam todos bem-vindos. E Joana fala que conscientizar-se dessa realidade é despertar, né? A gente se conscientizar disso, dessa interação entre a matéria e o espírito, o quanto um influencia o outro, para que a gente tenha mais cuidado com tudo que a gente vai estar alimentando, né, na nossa mente, e para que a gente cuide também do nosso corpo, lógico, para que isso não afete, né, o nosso emocional, né? A gente precisa cuidar dos dois, da saúde física e da saúde mental, para que não haja aí um desequilíbrio,
Não adianta eu ter consciência disso e alimentar o estresse, ser aquela pessoa que se estressa com tudo, que tudo fica irritada, que não aceita. Outra coisa fundamental é a gente ter a aceitação das coisas, né, que a gente vive. Entender realmente que tudo aquilo é para o nosso bem. Eu costumo olhar muito para os problemas dessa forma, que tudo que nos acontece é para o nosso bem, né? Não há o mal que não traga um bem. Sim, né? Voltando, a gente ter consciência disso para saber cuidar de si mesmo da melhor forma, né? Cuidar da nossa saúde mental. Quando a gente vê que não está muito bem, a gente procurar fazer algo para que ela fique melhor, né? Fazer atividades de relaxamento, de meditação, de estar em contato com a natureza. E aí vai depender de cada um, né? Do que cada um se sente bem. E cuidar do nosso corpo também, né? Não adianta também eu ter consciência e não praticar. Cuidar, ter uma alimentação totalmente desregular, com alimentos que não são saudáveis, ou bebidas, cigarro, né? Enfim, os vícios que vão prejudicar o meu corpo. Isso, consequentemente, vai afetar o meu emocional também, né? Robson está dizendo aí que a maior doença do mundo, que já é uma pandemia, é o egoísmo. É verdade, Robson. Nos causa muitos problemas na nossa evolução. Realmente, eu estava até lendo sobre isso esse final de semana. A caridade, né? Como todo mundo sabe, que é a máxima do espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. E o egoísmo é o oposto da caridade. Se eu sou egoísta, eu não pratico a caridade com o meu próximo. Né? Isso realmente nos prejudica as relações, prejudica relações com meus familiares, no meu trabalho, né? No ambiente de trabalho. E gera mal-estar, pode gerar ansiedade, pode gerar conflitos. Realmente pode causar muitos problemas na nossa evolução, Robson, você tem razão. Mário colocou aí que entendeu, né? Que é o orar e vigiar. Até já tinham falado disso. Acho que foi até Robson que falou, acho que logo no comecinho. Até porque a oração é uma soma de comportamentos. Ora mais ação, verdade. Ajuda-te que o céu te ajudará. É super importante realmente a gente se ajudar. Esses dias eu falei isso também para uma paciente minha, que ela vai nas consultas, eu oriento, apesar de que ela vai muito esporadicamente. E aí ela não pratica as coisas, as orientações que eu dou para ela, e a vida dela continua um caos total. A vida dela é um verdadeiro caos. E aí ela vem dizer que não tá mais aguentando. Eu até falei isso para ela, que ela não se ajuda, que eu tento ajudá-la, mas ela não se ajuda. E realmente ninguém pode fazer isso pela gente, né? O nosso cuidado com a nossa saúde mental e física também, né? Falando aqui sobre o tema da live de hoje. As enfermidades, sobre outro aspecto, podem ser consideradas como processos de purificação. É super interessante isso também. A gente olhar por esse lado, né? Alguma doença que a gente está enfrentando, que a gente está passando. Às vezes a gente adquire alguma doença mais grave, uma doença crônica que não tem cura. Isso já é um pouco mais difícil da pessoa aceitar que tem aquela doença. E esse olhar, né, seria um novo olhar sobre a doença, né? Seria até uma forma de ressignificar, de ver a doença como um processo de purificação. E eu acredito muito nisso, né? Tem doenças que vêm justamente para a gente se purificar dos erros que a gente já cometeu, se não nessa vida, em outras vidas. Realmente vem como que a gente mas eu acredito que vocês estão entendendo, né? Para a gente se purificar mesmo, no sentido de que aquilo vai vir para o meu melhor, para o meu aprendizado. Com aquela doença, eu vou aprender lições que talvez sem ela eu não aprenderia, eu não me modificaria para melhor, né? Uma forma de a gente até estar meio que pagando os nossos débitos, né? Muitas vezes do passado.
através daquela doença ali que a gente adquiriu, né, nessa vida. É imprescindível um constante renascer do indivíduo pelo renovar da sua consciência, aprofundando-se no autodescobrimento, que faculta uma tranquila avaliação do que ele é e de como está, oferecendo os meios para torná-lo melhor, alcançando assim o destino que o aguarda. Né? E realmente é importante essa renovação, né? Essa modificação da consciência. O autodescobrimento é fundamental nesse processo, né? De eu saber quem eu sou, por que eu estou ali, em que eu preciso melhorar, né? Que valores, que virtudes eu preciso adquirir, né? Para que eu me sinta melhor comigo mesma. Saber o que me faz mal, o que me faz bem, isso é uma forma também de eu estar cuidando de mim. Robson colocou aí que foi fundamental o esclarecimento de Mário. Realmente foi muito bom, Mário, sua colocação. Necessidade de levar em conta a escala de valores existenciais, a fim de discernir quais aqueles que merecem primazia e os que são secundários. Nesse processo de autoconhecimento, eu vou realmente analisar quais os valores que são mais importantes que eu devo ter, na minha vida, quais aqueles que não são tão significativos, que são secundários, como ela falou aí, de modo a aplicar o tempo com sabedoria e conseguir resultados favoráveis na construção do futuro, que realmente isso eu vou estar colaborando para o meu futuro, para a minha felicidade, para a minha saúde, para o meu bem-estar, para o meu equilíbrio, Ou seja, é algo bem complexo. O autoconhecimento, o autodescobrimento é um processo lento, mas que lá na frente, só vai ter benefícios, na vida da gente. Mara colocou que a doença também é um estágio da matéria e só passando pela matéria que o espírito se renova. Muito boa a tua reflexão. Obrigada, Mário. É interessante também a conclusão aí que você nos trouxe. E é isso, realmente, A doença vem para que a gente vá se melhorando, a cada dia. Se purificando, como eu falei. E voltando sobre a questão dos pensamentos, Tem uma frase de Joana que eu achei muito interessante. A ação do pensamento sobre o corpo é poderosa. Nem todo mundo tem consciência disso, mas é fundamental que a gente tenha consciência sobre o quanto nossos pensamentos afetam o nosso corpo. E realmente é poderosa. A gente não tem noção do quanto os nossos pensamentos têm poder, o quanto eles podem modificar a nossa vida, seja para melhor ou para pior, dependendo de quais são as qualidades dos pensamentos que eu estou alimentando. Boa noite para quem está chegando agora. Estamos falando da interação espírito e matéria. E Joana coloca o seguinte: o pensamento salutar, os pensamentos positivos e edificante, flui pela corrente sanguínea como tônus revigorante das células. Ela permite até mesmo uma renovação das células, passando por todas elas e mantendo-as em harmonia no ritmo das finalidades que lhe dizem respeito. Ou seja, o pensamento salutar, positivo, faz com que as células funcionem adequadamente, Tão interessante isso. O oposto também ocorre, realizando o mesmo percurso, perturbando o equilíbrio e a sua destinação. Olha que interessante, a gente saber disso, para que cada vez que vier um pensamentozinho assim, por menor que seja, mas que seja, se ele for negativo, que a gente, peraí, não é por aí. Isso não vai ser legal para mim, não vou alimentar. É importante realmente que a gente esteja sempre analisando os nossos pensamentos, vigiando, como vocês já falaram aí, para que a gente possa modificá-los quando identificar que eles não são legais. A gente tem pensamentos que nos ajudam e temos pensamentos que não nos ajudam. Então vamos procurar sempre vigiar
e identificar aqueles que não nos ajudam, para que a gente possa modificá-los, mudar o foco, para que isso não prejudique a nossa saúde. Realmente a gente pode prejudicar a nossa saúde, dependendo da qualidade dos nossos pensamentos. O intercâmbio de correntes vibratórias, né, entre mente, corpo, perispírito, emoções, pensamentos e matéria é ininterrupto. Ou seja, eles estão em constante interação, né, como eu já falei, atendendo aos imperativos da vontade, que os direciona conforme seus conflitos ou aspirações. Ou seja, depende da nossa vontade a gente modificar os pensamentos. Não depende de ninguém. Ninguém pode fazer isso por nós mesmos. É interessante também isso, né? Mais uma vez eu vou trazer os meus pacientes aqui, que muitas pessoas que estão com transtornos mentais, né, distúrbios, elas acreditam que tomando os remédios vai ser suficiente para que elas fiquem bem. Mas isso não é a única coisa suficiente. É importante realmente, eu coloco muito para eles, afirmo muito, que a gente modifique os nossos pensamentos, que a causa de tudo está nos pensamentos. E o remédio não vai modificar os pensamentos. Não vai, de forma alguma. Isso só depende de cada um. De cada um ter consciência e modificar aqueles pensamentos que não estão sendo legais. E realmente aqueles pacientes que têm uma melhora significativa, às vezes melhoras rápidas, são aqueles que conseguem modificar a forma de pensar sobre aquilo que está lhes trazendo sofrimento. Já aqueles que tomam remédio, às vezes até vão nas consultas, mas não modificam a forma de olhar para o problema, para a própria vida, para os relacionamentos, eles não têm melhora. Não tem, né? E o transtorno vai se tornando crônico. Quanto mais tempo passa, quanto mais os anos passam, mais é difícil da pessoa se curar, né? Se recuperar daquele transtorno que ela tem. Né? Tem pessoas que chegam a passar 10 anos, até mais do que isso, com um determinado transtorno e não tem melhora. Mas por quê? Porque só depende delas mesmas. Ninguém pode fazer isso. Não adianta o familiar levar, né? A família querer que a pessoa se recupere se ela mesma não tiver essa força de vontade. Algum comentário, gente? Tá fazendo sentido aí para vocês? Alguma pergunta? Ideias não digeridas ressurgem em processos enfermiços, como mecanismos autopurificadores. Aqueles pensamentos que a gente não reflete sobre eles, né? Não trabalha em cima deles. Aqueles sentimentos, né? Surgem como doenças. Angústias cultivadas ressumam como distonias nervosas, né? Ela vai falar aqui de algumas emoções que causam algumas doenças. Angústias cultivadas ressumam como distonias nervosas, enxaquecas, desfalecimentos, camuflando a necessidade de valorização e fuga do interesse do perdão. Indigestões, hepatites originam-se no aconchego do ódio, da inveja, da competição malsã, geradora de ansiedade, do medo, por efeito dos mórbidos conteúdos que agridem o sistema digestivo, alterando-lhes o funcionamento. O desamor pessoal, os complexos de inferioridade, as mágoas sustentadas pela autopiedade, as contrariedades que resultam dos temperamentos fortes, são fontes de constantes atritos com o organismo, resultando em cânceres de mama, da próstata, taquicardias, disfunções coronarianas, cardíacas, infartos brutais, impetuosidade, violência, queixas sistemáticas, desejos insaciáveis respondem por derrames cerebrais, estados neuróticos, psicoses de perseguição. Eu li aqui um trechinho mais longo, mas para mostrar o quanto cada emoção da gente negativa ela pode prejudicar um sistema orgânico diferente do nosso corpo. Né? Realmente isso também vai muito de encontro com a psicologia, com aquele autor que eu falei para vocês no início, também fala muito sobre isso.
Marco, chega. Agora eu até esqueci, perdão. Mas enfim, né? Ou seja, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas emoções, principalmente as negativas. E quando a gente tiver alguma doença, alguma perturbação em algum dos nossos sistemas, é importante a gente refletir que emoções eu estava alimentando, o que é que estava acontecendo antes daquela doença chegar. Isso seja doenças, né, como falei aí, sistema digestivo, às vezes até mesmo a prisão do ventre está relacionada às emoções, aquela pessoa que guarda muitas coisas para si, né, os desarranjos intestinais, problemas de pele estão muito ligados a estresses, até os problemas ginecológicos mesmo têm muita causa nas emoções. Ou seja, né, quando a gente estiver passando por alguma situação, principalmente até aquelas doenças que a gente faz o tratamento, mas a gente não tem melhora, a gente não evolui, ou às vezes a gente sente vários sintomas, vai no médico, não encontra uma causa física, faz exames, não dá em nada. Isso tudo é pra gente ficar de alerta, né? O que eu estou vivendo atualmente? Né? Como é que eu estou me sentindo comigo mesmo, com a minha vida? Para que a gente procure manter sempre esse equilíbrio. Se estou com algumas emoções negativas que estão me perturbando, vou procurar trabalhar em cima delas, vou procurar uma terapia, se possível. Se eu não consigo sozinha, vou procurar a ajuda de uma terapia, de um profissional que possa me ajudar a lidar com tudo isso. É super importante realmente a gente buscar sempre esse equilíbrio entre o corpo e o espírito, entre o corpo e a mente. Boa noite para quem está chegando agora. Né, Joana também disse essa frase aqui muito interessante: o homem é o que acalenta no íntimo. Né? Ou seja, tudo aquilo que eu guardo lá dentro vai afetar o meu exterior, né? Vai afetar a pessoa que eu venho a me tornar, vai afetar o meu humor e vai afetar a minha saúde física também. Né? Mente sã, corpo sã, né? É importante a gente ter sempre consciência disso, né? Então, quando o meu corpo não está legal, que emoção que não está legal dentro de mim? Né? Vamos estar sempre atentos, né? Para essa interação, tomando consciência disso, né? Que a gente possa praticar isso, né? No nosso dia a dia. Deixa eu ver aqui mais alguma fala aqui para vocês. Né? Joana fala o seguinte: cada um é o que lhe apraz e pelo que se esforça, não sendo facultado a ninguém o direito de queixa, em face do princípio de que todos os indivíduos dispõem dos mesmos recursos, das mesmas oportunidades, que empregam segundo o seu livre-arbítrio, naquilo que realmente lhes interessa, e de onde retiram os proventos para a sua própria sustentação. Né? Ou seja, todo mundo vem com como é que eu posso dizer? Todo mundo vem igual, né? Alguns têm, ao longo da vida, que vão tendo mais esclarecimentos do que os outros, né? Todo mundo tem as mesmas oportunidades. Então, é importante que cada um, ninguém se ache, porque eu tenho menos do que fulano, porque eu não tenho o mesmo... como é que eu posso dizer, né? Vocês podem me ajudar também. Eu não posso me sentir, né, injustiçada em relação a uma determinada pessoa. E por que eu nasci assim, por que eu estou assim. Né? Cada um tem o seu livre-arbítrio. Né? E aí a gente vai vivendo aquilo que é consequência dos nossos atos. Isso inclui também os nossos pensamentos. Né? A gente não responde apenas pelos nossos atos, mas pelos nossos pensamentos também. Né? Agora sim, tem uma frase que eu já escutei muito e que realmente tem muito a ver.
A cada quanto mais é. Eu até esqueci a frasezinha, a falazinha. Tipo assim, quanto mais eu recebo, mais eu serei cobrada por aquilo ali. Por exemplo, a gente que tem esse conhecimento da doutrina espírita, esse esclarecimento, vai ser mais cobrado do que aquelas pessoas que não frequentam nenhuma religião, que vivem marginalizados, né, pela sociedade, que tiveram uma vida com menos favorecimentos, digamos assim, não tiveram uma pessoa que orientasse. Elas vão ser menos cobradas do que a gente que está tendo esses esclarecimentos. Eu esqueci a frasezinha exatamente como é que é. Robson está dizendo do Livro dos Espíritos, que fala dessa intervenção também, né, dos espíritos no mundo corporal. Não, aí está falando nem da intervenção espiritual, está falando dos espíritos, não é isso, Robson? A partir da questão 456. Existe realmente, Robson, essa intervenção dos espíritos. Muitas vezes um pensamento que nos vem pode não ser o nosso pensamento, de fato. A gente pode receber alguma influência, alguma intuição de algo que não seja realmente nosso. Isso, Elsa, quem mais é dado, mais é cobrado. É essa frasezinha que eu queria falar. Muito obrigada. Mário também está confirmando aí, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Realmente é isso daí. Um adulto que já tem todo um conhecimento vai ser mais cobrado do que uma criança, lógico. Já é outro exemplo aí também. Então, eu até perdi um pouco do meu raciocínio, onde eu estava. Vamos lá. Eu vou pular aqui que eu esqueci exatamente onde é que eu estava. Se alguém puder me lembrar. Jesus referiu ao fato, sintetizando magistralmente, a sua receita de felicidade no seguinte pensamento: a cada um será dado segundo as suas obras. Ou seja, a nossa vida realmente é a gente receber de acordo com aquilo que a gente fez pelo outro, do que a gente deu. Se a gente foi caridoso, se a gente foi correto. Não, tudo bem, Robson. Não tem problema não. E essas nossas obras também têm a ver, como eu até estava falando há pouco, com os nossos pensamentos, né? Vamos supor que eu até faça algumas coisas boas, mas que no fundo, no meu interior, eu não faço aquilo de coração. Eu faça, mas eu esteja pensando em aparecer, em me destacar perante alguém. E aí, realmente, eu vou receber de acordo com aquilo que eu tenho lá no meu íntimo, né? Como o Jonas já tinha falado, o homem é o que acalenta no íntimo. Não somente o que eu faço para mostrar para as pessoas, né? Ou seja, é importante a gente ter sempre cuidado com os nossos pensamentos, procurar alimentar os pensamentos mais positivos, viver uma vida com valores, com virtudes, praticar o perdão também. É super importante a gente perdoar, a gente não guardar mágoa, não guardar rancor. Eu acho que esses são os piores sentimentos que a gente pode ter, os mais prejudiciais para o nosso corpo. É a mágoa, o rancor. Realmente eu vejo pessoas com depressão que guardam muita mágoa. Como eu falei do câncer, o câncer realmente é uma doença que tem muita causa em mágoas, em vida sofrida. E é importante a gente ter esse conhecimento para que a gente não alimente. Eu sei que o perdão não é fácil, mas vamos pensar sobre isso, né? Vamos pensar sempre em agir com os outros como eu gostaria que agissem comigo mesmo. Eu iria ficar feliz se tal pessoa não me perdoasse. Se tal pessoa fizesse isso comigo, me pediu perdão, mas eu não perdoei. Isso nem é bom para quem guarda a mágoa, nem para quem também é o ressentido, né? Digamos assim. E o primeiro beneficiado de quem
quando se perdoa, é quem perdoa, não é nem o perdoado. É o principal beneficiado. Boa noite, Irandi. Não deu para entender bem o seu, não sei se é esse o seu nome. Boa noite, a gente já tá mais para o final, né, dessa live. E é isso, gente, assim, o que eu venho trazer para vocês de mais importante é isso, que a gente procure alimentar sempre os pensamentos e sentimentos mais positivos que a gente puder. Se eu não estou conseguindo sozinha, que eu busque ajuda de alguém, conversar com alguém, uma orientação. Hoje existem os profissionais e na doutrina existe o diálogo fraterno, que ajuda muito nisso também, é quase como uma terapia também. A gente tem que buscar ajuda. Se a gente não está conseguindo sozinho algo, a gente busca ajuda de quem entende, de quem está capacitado para isso. É importante realmente a gente estar sempre buscando esse equilíbrio. E principalmente nessa interação entre corpo e espírito. Vai terminar às 8. Já são 7h47 aqui no meu celular. Mas e aí, gente? Vocês tinham alguma pergunta para fazer? Eu não trouxe mais nenhum trecho para ler aqui para vocês. Vamos buscar viver a vida de uma melhor forma possível, que não nos traga sofrimento. Obrigada, Mário. Que a gente se sinta bem, que a gente se sinta leve. Quando a gente está se sentindo pesado com alguma coisa, vamos tentar tirar esse peso de cima da gente. Entendendo sempre que tudo tem os seus porquês, tudo tem o seu propósito, tudo tem uma causa. Tudo que a gente está vivendo é importante realmente a gente aceitar tudo aquilo que a gente vive, sem se revoltar com as pessoas. Eu acredito que a gente sabe, né, que Deus é justo. Então não vamos nos se sentir injustiçados diante de alguma situação. Eu sei que não é fácil. Não é fácil para ninguém, até porque a gente não é perfeito. Ninguém é perfeito, a gente está aqui justamente para aprender e para crescer. Então é importante realmente que a gente, mesmo quando tiver essa consciência de que a gente não é perfeito, mas que a gente busque sempre fazer algo para se melhorar. Que a gente não estacione. Tem gente que fala assim, porque eu sou assim e pronto. Não, a gente precisa realmente mudar. A gente está aqui para isso, para se melhorar. Muito obrigada, Robson. Que bom que vocês estão gostando. Eu confesso que eu fiquei um pouco nervosa por estar fazendo essa live sozinha pela primeira vez. Elsa trouxe aí uma pergunta. Quando penso que estou perdoando, né? Tudo volta com força. Elsa, procure se perguntar o que que volta, né, com força. Será que é porque realmente você não perdoou ainda? O que aquela pessoa te fez? É algo que realmente seja imperdoável? É importante a gente fazer várias perguntas para nós mesmos. Se fosse eu, você pode se perguntar assim também, se fosse eu que fizesse aquilo com uma determinada pessoa, eu iria me arrepender? Eu gostaria que aquela pessoa não me perdoasse? Como eu estava falando há pouco, né? Ninguém é perfeito, ninguém nessa vida. A gente tá aqui para crescer. É errando que a gente aprende, né? Ninguém nasceu perfeito e nunca errou na vida. Todo mundo já errou, né? Uns mais, outros menos. Isso faz parte realmente da evolução. E como eu também já tinha falado, será que algo que alguém me fez foi porque eu já fiz algo com ela no passado, né, na outra reencarnação? Né, no livro, no Evangelho, tem aquele capítulo das aflições.
Procure ler, né? Existem as causas atuais das aflições, existem as causas anteriores. Quando a gente está vivendo algo que não foi a gente que fez, para que aquela pessoa tenha feito aquilo com a gente, né? Vamos supor, né? Uma determinada pessoa, uma amiga fez algo comigo que eu vejo que eu não merecia, nunca fiz nada com ela. Isso é um amigo, um parente, né? Um relacionamento que eu tenho, fez algo comigo e eu me senti injustiçada de que eu nunca fiz nada com aquela pessoa para ela ter feito aquilo comigo. Eu costumo fazer isso comigo. Será que eu fiz algo para essa pessoa no passado e por isso que ela agiu assim comigo? A gente não vai ter essa resposta, mas isso é algo que pode nos trazer, nos deixar mais resilientes diante daquilo que determinada pessoa fez, né? Às vezes a gente perdoa, mas a gente não esquece, né? Que são coisas diferentes, né? Procure realmente refletir essa consigo mesma. Como eu disse, tentar ressignificar. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. E da mesma forma que a gente gostaria que as pessoas nos perdoassem quando a gente comete algum erro, eu tenho que perdoar também. Mário colocou que Divaldo tem um raciocínio que diz: perdoar não é esquecer a mágoa. Realmente perdoar não é esquecer. Perdoar é se lembrar da situação e não psicossomatizar sentimentos negativos. É bem interessante isso, é quando a gente lembra, mas a gente não sofre mais com aquilo ali, né? E não somatiza, não psicossomatiza, né, os sentimentos. Eu entendi o que aquela pessoa fez, eu aceitei, né? Eu não esqueci, mas eu aceitei. Robson diz o seguinte: na doutrina espírita não temos doutores, sempre somos aprendizes. Já dizia José Herculano Pires. Exatamente, Robson, a gente está aqui para aprender, né? A gente está vivendo aqui na Terra, neste momento, para aprender, para evoluir. Se a gente não tivesse o que aprender, o que melhorar, a gente nem estaria aqui, eu acredito, nem estaria aqui, né? Mário diz: o nosso processo de perdão é muito difícil, ainda tendo em vista a nossa condição de espíritos imperfeitos. Exatamente. Se a gente é imperfeito e a gente erra, a gente também tem dificuldade de perdoar, né? É interessante também essa colocação, né? Mais um ponto para a gente entender que não é fácil perdoar, né? Que bom, Elsa, que você gostou das orientações, espero que realmente tenha ajudado. E você pode procurar ajuda de alguém, né, para ajudar nesse processo aí de perdoar uma determinada pessoa, tá certo? Alguém tem mais alguma colocação a fazer? Realmente eu acho que um dos principais sentimentos que a gente deve ter é o perdão. Entender que cada um tem suas falhas, cada um comete erros, assim como acredito que cada um de nós também já tenha feito algo com alguém, que se arrependeu. E aí a gente precisa se perdoar também. É muito importante também que a gente se perdoe pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Que a gente também se perceba como um ser imperfeito e imaturo, em processo de evolução. Mário disse que um bom exercício para a prática do perdão é perdoar quem não lava a louça em casa. A família é um berço para o perdão. Realmente a família é a escola da vida da gente, né? Que a gente precisa amar, mesmo aqueles que têm seus defeitos, né? Principalmente a família que a gente vê mais os defeitos. Aqueles que estão mais próximos da gente são aqueles que a gente vê mais os defeitos. E aí a gente tem que trabalhar muito isso, né, dentro da família da gente. E é dentro da família que a gente tem que começar o perdão, a caridade, o amor, né? Quando se fala do amor ao próximo, o próximo principalmente é aquele nosso familiar que está convivendo com a gente ali. Esse é o próximo mais próximo. Não adianta também eu fazer
por quem está distante, fazer o bem por pessoas que nem são tão próximas e não fazer por aqueles que estão mais próximos a mim, que é os meus familiares, né? Seja filho, marido. Meu nome Robson é Edjane, eu sou psicóloga e eu tenho um Instagram profissional, psi_Edjane Barbosa, é DY, certo? Mas qualquer coisa pode entrar em contato com alguém também do centro ou mandar um direct que alguém vai passar meu contato se você quiser, tá certo? Gostei muito das suas colocações. E aí, gente, eu vou precisar encerrar, né? Já estamos aqui no finalzinho, antes que o Instagram mesmo termine com a live. Vamos pedir, né, ao nosso bom Deus que nos dê uma semana de muita paz, de muita luz, de muita harmonia, que nos abençoe a todos, né? Principalmente nesse momento que nós estamos passando, alguns perdendo familiares ou amigos. A gente sabe, né? Temos consciência de que nada disso é por acaso, tudo tem um propósito maior, que a gente possa ser resiliente, que a gente possa manter a serenidade diante disso tudo, justamente para que a gente não adoeça, para que a gente mantenha a nossa imunidade melhor possível, para não adquirir o vírus ou outras doenças que venham a surgir aí, né, em virtude das nossas emoções. Que a espiritualidade amiga esteja sempre do nosso lado, nos ajudando nos momentos difíceis. Que todo mundo tem, né, o nosso anjo da guarda, né, o nosso amigo espiritual que está do nosso lado em todos os momentos. Vamos procurar estar sempre em sintonia com ele. Mantendo pensamentos e sentimentos positivos, a gente vai contribuir para que a gente esteja em sintonia com o nosso amigo espiritual. E é isso, gente. Obrigada pela atenção de todos vocês. Gostei muito das colocações trazidas. Vocês me ajudaram também nessa primeira live aí sozinha. E qualquer coisa estamos aí, né? Espero que vocês consigam aí praticar, né, o que eu trouxe aí para vocês. Eu sei que não é fácil, isso também serve para mim, né? E é isso. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.